Essa é a 10ª aula do curso de Métodos Computacionais de Engenharia Mecânica e nessa aula nós vamos continuar o assunto de integração numérica. Na última aula nós vimos como nós podemos usar um polinômio interpolador de ordem 1 para poder subdividir o meu domínio de integração em várias partes e realizar o processo de integração numérica em cada uma dessas partes e depois combinar os resultados para ter uma aproximação da minha integral. Nós demos esse método o nome de regra do trapézio. Agora, além da possibilidade de subdividir um intervalo em várias partes, nós discutimos que existia uma outra possibilidade de aumentar a precisão da nossa aproximação da integral. E essa outra possibilidade era aumentar o grau do polinômio interpolador. Ou seja, ao invés de usar retas, usar, por exemplo, parábolas. Então esse é exatamente o assunto da aula de hoje. Nós vamos pegar a expressão linear P1 de x da última aula e vamos substituir por uma parábola P2 de x, esperando que disso resulte uma melhor aproximação. Nesse caso, nós vamos assumir que nós temos no mínimo 3 pontos discretos para poder definir a nossa parábola, certo? Porque uma parábola ela requer 3 pontos para ser perfeitamente descritas. Então vamos assumir aqui que eu tenho pontos F0, F1 e F2, por exemplo, alguma coisa desse tipo aqui, e eu vou traçar uma parábola entre esses pontos. E com essa parábola P2 de x, eu vou calcular a área sobre a curva. Para construir esse polinômio interpolador, nós vamos novamente recorrer à série de Lagrange, que nos permite construir o polinômio de forma mais fácil. E ele vai ser dado por essa forma aqui. Então, nós temos os polinômios de Lagrange aqui, aqui e aqui, multiplicando os dados discretos F0, F1 e F2. Então, o que a gente faz? Vamos pegar a nossa integral, definida aqui como integral de f de x, de xa até xb. Tá? Temos aqui, por exemplo, xa e xb. E nós queremos calcular a área sobre a curva. E para isso nós vamos aproximar a nossa função f de x por um polinômio P2, também integrado de xa até xb. Então nós vamos definir esta curva aqui, que está dada aqui, e vamos buscar calcular esta área aqui. Assim nós pegamos a fórmula do slide anterior e colocamos dentro da integral desejada. E o nosso resultado vai ser dado por essa expressão aqui. Então temos a integral de xa até xb, que eu também vou chamar de x0 até x2, certo? Lembrando que eu tenho os pares x0, f0, x1, f1 e x2, f2. Então eu estou integrando de x0 até x2. E o ponto x1 está no meio do caminho. Então a minha integral é dada por essa forma e novamente nós vemos que tanto os dados discretos quanto os denominadores, eles não são funções da variável independente x. Então eu posso tirar essas expressões da integral e ficar só com essas parábolas aqui dentro, que todas têm a mesma forma, certo? São todas do tipo integral de x0 até x2 de um x menos a vezes um x menos b dx. Se eu fizer essa integral aqui analiticamente e aplicar o resultado na minha conta, eu vou obter esse resultado dado aqui abaixo. Eu vou obter que a minha integral ela é aproximadamente igual a x2 menos x0 dividido por 6, vezes f de x0, ou seja, f0, mais 4fx1, ou seja, 4f1, mais f2, que é igual a f2. Assim, nós temos a aproximação da integral utilizando um polinômio interpolador parabólico. E esse resultado ele é chamado de regra de Simpson. Mas você também pode encontrar referência a ele nos livros através desse nome aqui, método de Newton-Cotes, com n igual a 2. Então você pode encontrar esses dois nomes na literatura. Repare que o resultado ele é muito parecido com o método do trapézio, se a gente utilizasse dois subintervalos no método do trapézio, obviamente, né? Se nós tivéssemos 3 pontos,
que estão assinalados aqui, x0, x1, x2, com esses valores aqui de f, eu poderia estabelecer esse polinômio aqui P2 para poder fazer a integração pela regra de Simpson, ou então eu poderia utilizar a regra do trapézio para definir uma reta aqui, depois uma outra reta aqui, e aí calcular a integral ao longo desses dois subintervalos e comparar os resultados. E aí, se eu proceder com esses dois raciocínios, eu tenho essas duas aproximações aqui. Eu tenho a aproximação do trapézio e a aproximação de Simpson. No caso de trapézio com dois subintervalos e de Simpson com um subintervalo. E repare que nesse caso os dois resultados são muito parecidos. Com a diferença de que nós temos aqui um valor sendo multiplicado por 2 e aqui nós temos um valor multiplicado por 4. E também temos aqui uma divisão por 4 e uma divisão por 6. Mas a estrutura das duas aproximações é bem parecida. A importância de saber comparar os dois métodos é a seguinte: dependendo do livro que você usa para estudar, em particular no caso do método de Simpson, pode ser que o livro defina como subintervalo esta porção aqui, no qual você pegou esse ponto e um ponto aqui no meio para poder estabelecer a parábola. Mas existem alguns livros que podem dizer que apenas isso aqui é um subintervalo. E aí você teria uma diferença no resultado. O que eu quero dizer é, basta você apenas estar consistente com as suas contas para não se perder na sua análise. Se você encontrar uma formulação que diga que apenas isso aqui é um subintervalo na regra de Simpson, não tem problema, porque você provavelmente não vai encontrar esse fator aqui, vai encontrar um fator diferente. Mas o resultado vai dar o mesmo. Basta apenas manter uma consistência na sua análise. Mas, de modo geral, para essa disciplina e no que nós vamos ver aqui, nessas aulas aqui em vídeo, nós vamos assumir que o tamanho do subintervalo é igual a esse espaço aqui, no qual nós usamos 3 pontos para construir a parábola. Então, o nosso ΔX aqui, no caso, vai ser x2 menos x0. Tendo derivado a aproximação pela regra de Simpson, agora nós precisamos fazer a mesma pergunta que nós fizemos na última aula. Qual é o erro que nós estamos cometendo? O procedimento para determinar esse erro ele é análogo ao que foi feito no caso da regra do trapézio, mas eu não vou fazer as contas aqui e vou só apresentar o resultado final. Porque, ao contrário da regra do trapézio, na regra de Simpson, nós não vamos ter um erro proporcional à derivada segunda, mas sim a derivada de quarta ordem. Como nós aumentamos 1 grau no polinômio interpolador, nós esperaríamos que aqui fosse a derivada de ordem 3. Mas isso não acontece. O que acontece aqui é que nós temos a derivada de quarta ordem. Ou seja, nós temos um método mais preciso e que também depende muito mais fortemente do tamanho do intervalo de integração, porque nós temos aqui x2 menos x0 elevado à quinta. Assim, se nós fizermos a mesma coisa que fizemos anteriormente, definir um m como majorante da derivada de quarta ordem, nós podemos garantir que o erro da integração por Simpson vai ser menor que essa expressão aqui, m vezes x2 menos x0 elevado à quinta dividido por 90. Por outro lado, nós chegamos na mesma conclusão da aula passada. Não tem nada que nós possamos fazer para poder reduzir o nosso erro de integração. E aí a nossa única alternativa aqui vai ser subdividir o intervalo em várias partes, como nós fizemos na aula passada. Porém, aqui é necessário ter cuidado, porque na regra do trapézio, nós fizemos a divisão da integral em várias integrais de x0 até x1, x1 até x2, x2 até x3 e por aí vai. Porque para definir as retas, nós precisamos de 2 pontos. Mas agora, para definir parábolas, nós precisamos de 3 pontos. Então, na hora de dividir a integral, nós vamos dividir de x0 até x2, x2 até x4, x4 até x6, até chegar aqui no final. Nós temos x n menos 4, n menos 2, n menos 2 e n. E aí sim eu posso proceder com a aproximação pelo meu polinômio interpolador e aplicar a regra de Simpson. Por simplicidade, vamos assumir que nós temos um espaçamento uniforme na malha, tá? E então nós vamos definir isso aqui. Nós temos que xj2 menos xj é igual a ΔX. É exatamente o ΔX que eu coloquei alguns slides atrás. E assim nós podemos aplicar para cada uma das integrais a aproximação da regra de Simpson.
Então aqui na primeira linha nós temos o resultado da primeira integral, então seria a integral de x0 até x2 de p2 de x dx. Aqui nós teríamos a integral de x2 até x4 p2 de x dx, até essa última aqui, que seria equivalente a xn menos 2 xn p2 de x dx. Certo? E assim como no caso da regra do trapézio, nós vemos que alguns termos aqui vão se repetindo ao longo das somas, certo? Nós temos esses dois termos aqui que só aparecem uma vez, então nós vamos deixar eles separados, aqui e aqui. Agora repare o seguinte, os termos x1, x3, x5, x7, todos os termos ímpares, eles aparecem multiplicados por 4. Então temos esse e esse aqui. Eles estão assinalados nesse termo aqui. Então eu posso agrupar eles numa somatória que considera o quê? Os números ímpares. Ou seja, os nossos termos ímpares ao longo da nossa malha, de 0 até n, são somados e multiplicados por 4 no cálculo da integral pela regra de Simpson. Já os termos pares, nós vemos que eles aparecem duas vezes. Por exemplo, o x2 ele vai aparecer aqui e aqui. O x4 ele apareceria aqui e aqui no próximo termo. E isso se repetiria até no final, onde nós teríamos aqui o f em xn-4 aparecendo aqui e o fn-2 aqui e aqui. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos agrupar todos num colchete e multiplicar por 2 dessa forma aqui. Então, nós incluímos eles aqui. É preciso tomar cuidado com os índices dessas somatórias, tá? Eu estou colocando aqui 2j, porque a fórmula de um número par é sempre 2 vezes um inteiro, certo? E aqui eu estou colocando 2j menos 1, porque essa é a fórmula do número ímpar, né? Você pega um número, multiplica por 2 para você ter um par e subtrai 1, você tem um ímpar. Mas aí o índice das minhas somas precisa estar correto. Em particular, preciso tomar cuidado com esse índice aqui, porque se nós colocarmos n sobre 2 apenas, eu vou contabilizar isso aqui duas vezes, e aí não pode acontecer. Então, nessa somatória aqui, eu preciso botar n sobre 2 menos 1. E aí o resultado vai ser esse. Eu vou ter aqui vários subintervalos, todos com tamanho Δx nessa nossa análise, onde nós temos aqui uma parábola, depois outra parábola, depois outra parábola, até chegar nesse fim aqui. E aí eu consigo calcular a área sobre a curva de uma forma aproximada. E aí, se eu fizer várias aproximações por regra de Simpson, eu espero que o erro dessas várias integrais menores se acumulem de forma a me dar um erro bem menor do que se eu usasse apenas uma parábola para poder aproximar a integral. E aí eu faço um procedimento análogo ao que eu fiz na aula passada e eu chego num resultado bastante satisfatório. Por quê? Eu vejo que eu tenho aqui o meu majorante da derivada de quarta ordem, aqui eu tenho o tamanho do meu intervalo, xb menos xa, mas aqui eu tenho um Δx elevado à quarta. Ou seja, na regra do trapézio, se eu dobro a minha quantidade de elementos, eu espero que o meu erro caia mais ou menos por um fator de 4. Ao passo que aqui, eu espero que esse erro caia por um fator de 16. Assim, em comparação com o método do trapézio, o método de Simpson ele atingirá a precisão desejada muito mais rápido do que o método do trapézio. Então, repare que a gente consegue, de fato, melhorar a precisão, e essa melhora de precisão do polinômio interpolador se traduz numa aproximação da integral que requer menos pontos para obter uma certa precisão de resultado. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ver o que está acontecendo. Nós temos essa integral aqui, integral de exponencial de x vezes cosseno de x
dx de 0 até π. E eu escolhi essa integral porque nós pegamos na bibliografia que ela tem esse resultado aqui, menos exponencial de π mais 1 sobre 2, e se eu calcular esses valores aqui, eu obtenho mais ou menos esse resultado. Então nós temos uma solução analítica para essa integral, e nós vamos usar esse resultado para comparar com o resultado da regra de Simpson. Aqui eu estou pedindo para fazer 3 exercícios. Primeiro, considerar um intervalo, depois 2 intervalos, depois 4 subintervalos, para aproximar o resultado da integral abaixo. Então vamos fazer aqui o caso com n igual a 1. No caso com n igual a 1, nós vamos escrever que a integral de Simpson é dada por ΔX sobre 6, que multiplica f0 mais 4f1 mais f2. Agora vamos calcular quem é ΔX, f0, f1 e f2, ok? Δx vai ser o quê? Como eu estou com um subintervalo, vai ser o tamanho do meu domínio de integração, certo? Então eu tenho xb menos xa dividido por n, que é o meu número de subintervalos. No caso aqui eu tenho π menos 0 dividido por 1. Então, meu ΔX é igual a π. f0 vai ser igual a f x igual a 0. Então eu tenho esp de 0 vezes cosseno de 0. Exponencial de 0 me dá 1 e cosseno de 0 também me dá 1. Então, o valor da função é 1. Em seguida, nós calculamos o f1, que vai ficar no meio do intervalo. Então, nós temos f avaliado em x igual a π sobre 2. Então, eu tenho aqui esp de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Eu não tenho como calcular de cabeça qual é o valor de esp de π sobre 2, mas eu sei que o cosseno de π sobre 2 dá 0. Então, aqui nós temos 0. E por fim, nós calculamos f2, que vai ser igual a f x igual a π. E isso vai dar esp de π vezes cosseno de π. Então, nós vamos ter aqui menos esp de π, que é igual a menos 23.14069. Agora eu pego esses resultados e aplico aqui. Eu vou ter π sobre 6, que multiplica f0, 1, mais 4 vezes 0, mais menos 23.14069. Se eu calcular esse resultado, eu vou ver que a minha aproximação é igual a menos 11.5928 39, etc. Isso com um subintervalo. E agora eu posso reproduzir as contas para poder considerar 2 e 4 subintervalos, que é um primeiro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Mas, como sempre, eu já vou deixar aqui os resultados calculados no computador. E nós vemos aqui que, quando nós estamos aqui mais ou menos com 16 subintervalos, nós já temos aqui uma precisão muito boa, chegando aqui pelo menos até a quarta casa decimal. Mas aí, nesse exercício, vocês só vão fazer até aqui. E, por fim, vou deixar mais um exercício aqui, que é o seguinte. Nós temos uma integral de uma função polinomial de terceiro grau. E aqui está sendo pedido para calcular o resultado utilizando a regra de Simpson com 1, 2 e 4 subintervalos. Mas aqui vocês também vão ter que calcular a solução analítica, que vocês aprendem lá no curso de cálculo. Então vocês só vão integrar essas funções polinomiais. E aí vocês vão comparar o resultado exato com o resultado da regra de Simpson. E aí vocês têm que comentar esses resultados, porque vocês vão encontrar um valor bastante interessante. Quando eu digo explicar os resultados obtidos, em particular, eu quero que vocês expliquem ele analisando
do ponto de vista do erro. Tentem calcular qual seria o erro do método de Simpson, através daquela fórmula que nós vimos em alguns slides atrás. Veja se o que a fórmula do erro prevê, de fato acontece no resultado numérico. Tudo bem? Então, por hoje é só e até a próxima aula.